Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ela Investe. E antes da gente começar esse programa muito especial, eu vou pedir para você se inscrever em nosso canal e se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre o que eu vou conversar aqui com a minha convidada, você, por favor, faça, escreva. A gente vai ter um prazer imenso de depois voltar para você, tá bom? Porque quem está aqui comigo hoje, minha amiga, faço questão que vocês acompanhem, que é a Fernanda Nascimento. Fê, Ai. presente ter você aqui hoje, amiga. Ai, é uma honra, é uma honra. Primeiro porque eu assisto, a gente estava falando aqui nos bastidores que eu adoro passar no canal e assistir, né, o Ela Investe, quando é de surpresa ou quando eu me programo para isso, porque eu tô orgulhosa de tudo que você tem construído, né, e porque eu tenho um prazer enorme de contar para as pessoas que nós somos amigas. Eu tô muito honrada de estar aqui. Ai, Fê, que linda você. Fico tão feliz de escutar isso, porque eu acho que é mútua essa admiração. E porque a gente começou junto, né? Exato! E eu queria contar um pouquinho dessa história, mas eu queria que você falasse um pouquinho de você, da tua jornada e de tudo que você construiu com a Stratlab. Eu vi nascendo e eu vejo o quanto que você está fazendo sucesso. E eu acho que cada vez que eu vejo, que eu te vejo, eu sinto um orgulho danado. Então eu queria que você Oh. contasse aí. Bom, eu sou uma profissional de marketing esse ano eu tô fazendo 31 anos de carreira, embora eu seja super jovem. E quando eu tinha 20 anos de corporação, eu me organizei para ter o meu primeiro filho. Fiz um tratamento para isso, e quando meu bebê tinha 9 meses, eu descobri que naturalmente eu tinha engravidado novamente. E isso colocou uma vírgula na minha carreira, né? Porque eu tive que recomeçar, né? Eu fui demitida depois da segunda licença maternidade, muito perdida dentre as possibilidades. Era um ano complexo esse em que eu fui demitida, era final de 2013, 2014 a gente teve Copa do Mundo no Brasil, eleição presidencial, então era um ano com poucas perspectivas. A gente tinha um ciclo, uma onda de investimentos externos saindo do Brasil, indo para mercados asiáticos, e eu tive que me reinventar. Fui acolhida por uma grande amiga, Ana Lúcia Fontes, né, da Rede Mulher Empreendedora. A Ana tinha sido basicamente minha chefe numa multinacional alemã anos antes, e ela me recebeu e me acolheu, eu perdida, sem saber o que fazer da minha carreira. E foi ali na Rede Mulher Empreendedora que, então, a minha vida empreendedora começou, né? Eu, então, passei para a página 2 da minha história profissional. E foi onde a gente se conheceu, Sim, isso foi né? que ano que você foi para a Rede Mulher Empreendedora? Olha, em 12, 2014. Vou 14? até contar, viu, Cláudia? Tá. Porque eu fui fazer um Uhum. processo de outplacement e tal, né? Que quando você tem profissionais que ajudam a você reorganizar sua carreira Sim, após uma sim. demissão. Aham. E eles falaram: olha, você precisa ativar network. Hum. Precisa ativar sua network, precisa falar com as pessoas que te conhecem, conhecer novas pessoas. E para mim, isso tudo no mundo corporativo era muito estranho, porque Tá. a gente faz muito relacionamento com as mesmas Sim, pessoas no mundo sim. corporativo, né? Aham. Então eu precisava, por exemplo, trabalhando numa multinacional, eu precisava conhecer as pessoas de outros países da minha multinacional. E Tá. quando eu olhei para fora do meu mercado, eu descobri que não conhecia Uhum. ninguém. Uhum. Então, fazendo esse exercício, eu fui conversar com a Ana, que tinha passado também por um processo de transição de carreira, tinha montado um negócio, Sim, ela tinha uns sim, 2, 3 anos, a Rede Mulher Empreendedora, sim. e a Ana mostrou para mim novas possibilidades para uma pessoa de marketing de 41 anos, né, com uma carreira corporativa interrompida num mercado muito difícil, né? A verdade é que a gente sempre esteve em crise, basicamente. Acho que eu passei metade da minha vida, metade da sua vida, a gente passou Sim, em exato. mercados em crise. Aham. Mas, enfim, era uma crise pesada, né? Começava ali um novo período também, acho que para todo o mercado corporativo. E Ana acolheu, me mostrou novas possibilidades, mentorando mulheres empreendedoras, né? Como eu tinha muito conhecimento de marketing digital, eu fui mentorando para apoiar a Ana, para devolver tudo que a Ana estava fazendo por mim. E dessa forma começou a Stratlab,
que ela nasceu, uma empresa que nasceu consultoria e ao longo do tempo se transformou em agência de marketing digital e ela tem foco em mercados B2B, né, em empresas que vendem para outras empresas, né? E foi nesse momento que a gente se conheceu, quando você também estava procurando novos rumos para sua carreira, não é isso? Foi mais ou menos aí, foi mais ou menos 2014 mesmo, eu até conto muito essa história, e assim, você falando, Fê, para mim parece que você já era ali da Rede Mulher há muito tempo, porque quando eu né? cheguei, você já estava, e acho que você estava tão inserida, você era tão colaborativa ali, você era tão querida por todos e por todas, e me acolheu muito, né, você foi uma das que me acolheu ali, né, então para mim Ai, isso foi muito bacana. E assim, falando um pouquinho da nossa história, da nossa conexão, eu lembro que eu participava e você me puxava para as mentorias. é Cláudia, olha, verdade. vem cá, vamos lá, fazer mentoria aqui. Você me carregava, você me puxava. E eu falei assim: não, eu acho que hoje eu não vou conseguir fazer. Não tem problema. Vamos lá, você consegue sim. Então eu acho que isso foi muito, tem muito teu dedo ali. E tem uma outra coisa que eu acho que a gente saiu para tomar um café ou almoçar, não lembro, e você me falou: Clau, a Rede Mulher está fazendo formação para embaixadoras. E tem muito a ver com você, porque você é muito colaborativa. Então, eu também fui uma das primeiras embaixadoras. E você também foi a que levou meu nome lá para a Rede Mulher. Acho que você nem lembrava disso, Nem né? lembra. Você Eu nem lembro do nosso lembrava. almoço, mas eu não Sim, lembrava olha só, da questão das isso vai embaixadoras. fazer 10 anos, amiga. Nossa, É. quanto Tem tempo. bastante tempo. E eu lembro que aí a gente se cruzou muitas vezes, a gente se Muito. viu, mas o que que acontece? A gente se encontrava muito em eventos da Rede Mulher, principalmente, mas a gente nem tinha muito tempo de conversar, não é isso? Não, A é gente se verdade. cumprimentava, cada um ia ali para sua célula trabalhar, a gente sempre trabalhou muito na Rede Mulher, a gente sempre colaborou muito, mas para mim você sempre foi uma dessas referências pelo que você entregava para as mulheres, mas também pela tua alegria de estar ali, né? Ah, isso é verdade. Era muito bom ver você, a forma com que você lidava com tudo aquilo. Então, para mim, que tinha começado, tinha você ali como referência, poxa, eu não podia fazer feio, né, amiga? Ah, poxa, que gostoso escutar tudo isso. Você sabe, Cláudia, que você falando dessa forma, assim, me vem 2 temas, assim, eu acho que eles são de importante discussão. O primeiro é essa questão da alegria em colaborar, né? Porque, na Uhum, verdade, quando a gente faz parte, né, uhum, é muito mais quando a gente fala assim: olha, que apoio é esse que você recebe? Eu acho que é o apoio da confiança, né? uhum. E que tem a ver com o outro tema que eu acho que também vem muito claro quando a gente fala assim: nossa, quando eu comecei, eu não tinha segurança e você me puxava, que é a tal do síndrome do impostor, né? Então, acho que a gente vive muito, isso é muito presente nas mulheres, na verdade. Primeiro, a não confiança plena no que a gente é capaz de fazer, ou não reconhecimento pleno de quem a gente é e das nossas competências, né? E o segundo, eu acho que é exatamente esse de, poxa, o que a gente precisa às vezes, o investimento que a gente precisa não é financeiro. Às vezes a Uhum. gente precisa de alguém que confie mais do que a gente mesmo no que a gente é capaz de realizar, né? Que foi muito do que eu encontrei em toda essa rede de apoio, né, que a RME, nesse caso, me ofereceu, me apresentando a pessoas tão interessantes que se tornaram muito mais que parceiros, se tornaram amigas. Hoje, eu acho que as minhas melhores amigas, as mais presentes na minha vida, elas vêm exatamente dessa última etapa corporativa, última etapa profissional que eu tenho. Veja, são 9 anos de empreendedorismo contra 20 de corporação, com relações tão mais duradouras, profundas. Acho que muito disso porque a gente sofre junto, né? Diz que a dor une mais que o amor, Não, né? mas você é uma querida, as pessoas têm uma referência de você incrível, então Mas eu acho que tem muito a ver, sim, uhum, Clau, com tem. essa questão da gente conseguir olhar no Muita outro. resiliência também esse tempo todo, né? Muita. Uhum. Acho que é o grande Sim, é o aprendizado, grande né, do aprendizado. empreendedorismo, é essa questão da resiliência, mas eu acho que tem muito dessa questão da gente conseguir reconhecer no outro que às vezes a gente não encontra na gente mesmo, mas que tá lá. Tá lá. E é tão forte. E é Uhum. tão importante para que a gente possa seguir em frente. Então eu acho que se tem alguma coisa que eu recebi nesses 9 anos, mais do que, enfim, qualquer outro benefício, foi o de ter pessoas que conseguiam, sempre que eu estava sem esperança, olhar nos meus olhos e falar assim: vai em frente, porque tá logo ali, não Uhum. vai desistir agora. Que E aí a lindo. gente segue, né? E isso é Sim. tão, nossa, é tão relevante, É né? gratificante Durante a. também, não é?
totalmente gratificante. E, enfim, né, a gente tem tantos obstáculos nesse mundo empreendedor, de startup, enfim, de risco, né? Porque quando a gente fala de empreendimento, de investimento, a gente está sempre falando de riscos. Então, eu acho que é importante que ter o encorajamento, né, para seguir em frente, nossa, ele é primordial. E você vê, né? Depois desse tempo todo do nosso reencontro, estamos aqui. E eu acho que eu já fiz umas 2.000, 2.500 mentorias, ou um pouco mais. Mais de 300 negócios. E não sei quantos estados e países. Hoje eu sou investidora em 130 startups. Meu Deus. O ano passado, quando eu falei para você que eu ia, né, eu falei assim, não, eu vou ganhar esse prêmio de maior investidora Foi verdade. anjo, né? Lembra que você Lembro. comentou? Então eu acho que assim, é um pouco disso. Eu acho que lá atrás, quando uma mulher, principalmente nós mulheres, né, uma puxa a outra e a gente sabe disso, é uma palavra, é uma ajuda, é um sorriso, estamos juntas, né? Isso fez a diferença para mim, faz a diferença. Mais do que isso, Fê, eu acho por eu ter vivenciado isso e ter conhecido você e outras mulheres que tiveram que se reinventar e fizeram e dão certo, eu consigo com muita propriedade hoje nas minhas mentorias, nas minhas conversas com mulheres e até homens, trazê-los também. Então eu acho que é uma característica que eu já tinha, mas que com todas essas redes e com todas essas amizades, fortaleceu muito em mim. Então é uma característica que eu trago muito, de apoiar, de ajudar, de fazer acontecer e falar que vai dar certo. Só não vai dar certo se você não quiser. Você quer? Você acredita em você? Então vamos, estou aqui, vamos, o que a gente precisar aqui dessa rede. Então isso que é muito bacana, né? E trabalhar em rede para nós, mulheres, e saber qual ecossistema tá aí, que a gente pode se apoiar, também é muito bom, não é, Fê? Nossa, sabe que semana... Eu vou falar, eu não sei qual é o tempo aqui da gente, né? Então me perdoem se eu errar, né? No tempo que estiver transmitindo aqui, problema, mas eu pode falar. tive no Web Summit semana passada. No começo de maio. No começo de maio. E foi tão... acho que o que teve de mais forte pra mim, de tudo que eu vivenciei lá, e foi um evento incrível, cheio de falhas, mas incrível, acho que dos mais incríveis que eu já participei. Acho que comparado a esse, teve um evento que eu participei em Orlando, que foi muito legal também, com conteúdo maravilhoso, mas o tanto que todo mundo do nosso ecossistema estava receptivo aos encontros. Foram tantos sorrisos, foram tantas pessoas, senta aqui, vamos bater um papo, quanto tempo! Pessoas que eu não vejo há muito tempo, assim, há anos, mas pessoas que me conheceram lá do começo nem sabem qual foi a evolução do meu processo dentro do empreendedorismo. Sim. Mas que lembram, né, que fazem parte dessa rede. Tem um termo que eu acho que ele é ótimo, que é o give back, né? Assim, olha, é a gente devolver para o ecossistema o que a gente já recebeu, não importa de quem você recebeu e não importa para quem você vai devolver, mas tem essa questão da disposição para o apoio, para o dar a mão, para o vamos em frente, que é o que você disse. E isso me fez rememorar os tempos que eu passava muito mais perto das startups do que eu passo hoje, mas encontrei muita gente do ecossistema e falava assim, poxa vida, lógico, né, que tudo tem o seu lado bom, tem o seu lado ruim, a gente tem o que é mais gostoso, tem o que é menos gostoso, mas sem dúvida nenhuma a disposição das pessoas para ajuda, para mentoria, para uma palavra de apoio, para o olhar de confiança, para orientação. Muitas vezes eu me vi encurralada assim, não sei para que lado eu vou agora com o meu negócio, vou para a direita ou vou para a esquerda, né? Aposto ou puxo o freio, né? Vou em frente, acelero ou não? Sou mais comedida. Sempre teve alguém para me dar uma palavra. E aí, acho que bem dentro da própria concepção da palavra mentoria, não é para falar para você, vai pela direita que é melhor, vai pela esquerda, né, que tem um caminho diferente, mas assim, olha, os benefícios, os prós e os contras de ir para a direita são esses, e os prós e os contras de ir para a esquerda são esses, para que a gente possa, então, fazer a escolha e assumir a responsabilidade por essa escolha, porque eu acho que esse é o papel do mentor e que ele é muito difícil. Você não dar a resposta, mas você mostrar as possibilidades, os riscos, as ameaças, as oportunidades, as forças, enfim, né?
E é um trabalho muito difícil. Esse papel que E é você... muito importante. Muito importante, mas é muito difícil, Cláudio, esse papel que você desempenha hoje, porque ele pode, né, isso pode definir o sucesso ou o não sucesso de um negócio, né? Isso é verdade. Enfim, olha que É muita responsabilidade. É muita. Acho que assim, também é a credibilidade que você tem nesse mercado, né? Eu acho que eu sempre faço as mentorias ou apoio quando me pedem e quando eu vejo que precisam também. Às vezes eu até procuro algum negócio que eu acho, poxa, acho que eu posso ajudar ali. Mas normalmente, Fê, eu gosto de ajudar quem realmente está precisando de ajuda, né? Quem me procura e que eu entendo realmente que precisa. Mas essa é uma característica nossa, eu acho que nós somos crias da Rede Mulher e a gente a gente faz isso. Também, né? Tenho orgulho Muito bacana. Disso. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente agora do teu negócio, da Stratlab. Eu sei que você me trouxe presentinhos aqui, né? Conta aí, né? Que você falou que é... baita orgulho de falar sobre a Stratlab. Vou até colocar aqui, olha. Conta aqui, ó, que você estava falando, B2B. Da B2Beer. A B2Beer é uma brincadeira que a gente fez agora, nos 9 anos de Stratlab, mas ela é uma cerveja boa, viu, Clau? É uma cerveja boa? É uma cerveja boa, tá super gostosa. Não, porque aqui já é bonita, né? Já fica um enfeite, é isso? Mas eu sou libriana é visual. Minha mames é Libra também. E a Stratlab é uma agência focada em segmentos B2B, então a gente é uma agência que oferece serviços como as outras agências digitais, né? Então, sites, gerenciamento de redes, anúncios, campanhas de inbound marketing, mas a gente também faz algumas coisas que são diferentes e muito pertinentes ao mercado corporativo. Como, por exemplo, treinamento de vendedores para geração de leads de alto valor. Então, o que é um lead de alto valor, né? Ou de alta complexidade? É uma venda de ciclo mais longo, né? Que provavelmente tem muita técnica envolvida nessa decisão e também valores altos, né, na negociação. Então, ela acaba tendo um ciclo mais longo, um ticket médio mais difícil, porque ela é uma venda demorada. Então, existem técnicas... Mas algum segmento específico, Fê, que vocês atuam? Olha, a gente atua como eu falei, com empresas que vendem para outras empresas. Então, segmento industrial, segmento tech, consultorias, escritórios de advocacia que também vendem para outras corporações, mas muito... A principal característica que a gente tem de um lado, uma empresa que está vendendo um produto ou um serviço para uma outra empresa. Então, tem um decisor do outro lado que ele é diferente da venda para o consumidor final. Primeiro porque ele não vai fazer uma decisão que necessariamente ele vai usar. Então, ele não vai comprar uma coisa que ele usa. Fora que hoje a gente faz as contas, né? O B2B Institute, que é um instituto que estuda o mercado B2B, que traz insights sensacionais para que a gente possa trabalhar, ele fala que hoje a gente tem, em média, numa grande corporação, 13 pessoas influenciando uma compra. Então, imagina que você tem que convencer, de alguma forma, 13 pessoas para que ele decida para negociar e fechar esse negócio com a sua empresa, né? Então, existem várias nuances desse negócio que elas precisam ser observadas, porque do meu lado, enquanto vendedor, eu também preciso entender que outras pessoas precisam se juntar a mim para que eu tenha a força de negociação. Porque, claro, eu vou ter uma pessoa técnica, eu vou ter uma pessoa que ela é de compras, eu vou ter uma pessoa que ela provavelmente vai fazer a implementação, outra que ela é da manutenção. Então, como é que eu me relaciono com todas essas pessoas, dando as respostas que eles precisam, sem falar do decisor principal, que provavelmente é um alto executivo? Poxa vida, hein? E como é que está a questão hoje, vocês estão trabalhando, teu time? Como é que a Fê cresceu e hoje faz a liderança do time? Eita, isso é difícil, né? Porque eu não fiz curso para isso. Pois é, a gente estava falando com um especialista esses dias, e é justamente isso. E são as nossas características que você acaba levando para fazer toda a gestão de um time, mas você veio de uma base, né? Você veio de uma construção onde você, enfim, tem várias informações ali, principalmente você sabe o que dá errado. E quando a gente está do outro lado da mesa, né, Fê? Você está tocando o teu negócio, e aí? Começa a contratar pessoas. Começa a fazer a gestão de pessoas. É tão difícil. Principalmente porque eu acho que a gente tem três gerações hoje, né? No mundo dos negócios, assim, no mundo corporativo. E
entender essas 3 gerações é um tanto complicado, porque elas são muito diferentes da gente, elas nasceram digitais, né, Clau? E assim, principalmente essa geração Z, ela é um desafio, porque ela tem valores muito diferentes dos nossos. Então, eu sou uma pessoa Caxias, criada em corporação, que tem aquela coisa muito séria do decisor não, mas do meu líder, e que eu obedeço, e que eu quero agradar, e que eu quero fazer. A gente trabalha não pela marca, mas trabalha, né, pelo gestor. E aí a gente tem essas novas gerações que elas são mais desprendidas desse modelo e elas querem ser realizadoras, co-criadoras, elas não querem só obedecer, elas também querem dar ideias e elas querem inventar junto com a gente. Então, eu acho que tem um desafio enorme, o maior de todos os meus desafios é compreender essas novas gerações e saber como lidar com elas para que eu não as frustre, porque elas vão embora muito rápido e com muita facilidade quando elas não estão plenamente satisfeitas. Mas eu tenho um comportamento corporativo que todos os dias eu preciso olhar para ele e fazer uma triagem. Ó, isso vai, isso não vai, né? Isso ainda cabe, isso não cabe mais, mesmo que esteja assim, grudado no meu comportamento, sabe? Assim, no meu jeito de ser, né? Que eu acho que a gente é um pouco mais autoritária, a gente é um pouco mais faça porque eu que tô mandando e eu preciso me desapegar disso. O que é um desafio enorme. É um desafio, hein? Fazer toda essa... Mas estamos lá, o time cresce, a gente teve um crescimento do time nos últimos 2 anos de mais ou menos 150%, então novas pessoas chegando. Mas você mudou um pouco o foco de trabalho, porque esse pandemia. crescimento... A pandemia. A pandemia fortaleceu os negócios digitais, então a gente começou a pandemia com um número de clientes que triplicou ao longo da pandemia, mas assim, e se renovou absolutamente. Foi aí que vieram também os novos serviços oferecidos. Então, a gente já fazia o pacote básico do marketing digital B2B, a gente já fazia os treinamentos de vendedores, mas, por exemplo, um dos serviços que acabou se tornando muito relevantes para a gente ao longo desses últimos meses, e até dos últimos anos, né, no pós-pandemia, foi o gerenciamento de perfis de thought leader. Então, o que é o thought leader? É o executivo, a executiva que se posiciona no seu segmento como alguém que traz novidades, insights e que direciona o pensamento estratégico apoiando outros líderes. Esse gerenciamento, ele é difícil, ele é complexo, ele é de alta qualidade, você não vai posicionar um thought leader sem você ter bases muito estruturadas, né, de informação, de fontes. Então, esse foi um trabalho que a gente desenvolveu. Tem que ter consistência também, né? Muita consistência, porque a gente não pode errar. Conteúdo e consistência, eu não posso errar quando eu escrevo para uma outra pessoa que está se tornando um influenciador do seu mercado com o apoio da gente, né? Então, ele é um trabalho muito delicado e que precisa de todas as assim, as minimizações de risco zero. A gente não pode errar, a gente não pode dar bola fora. Então, mas ele se tornou, após o período de pandemia, nosso carro-chefe. Mas isso é mais LinkedIn ou nas outras redes também? Depende. O posicionamento, esse específico, quando a gente está falando de líderes, provavelmente é um perfil ali mais no LinkedIn, um posicionamento, é isso? Quando a gente está falando de mercados corporativos, sim, porque o LinkedIn, ele é a ferramenta mais potente, né? Vou arriscar dizer que ele é a única ferramenta que de fato deu certo dentro dos segmentos corporativos, quando a gente compara a outras redes sociais. Mas, por exemplo, vou te dar, por exemplo, uma ideia de um cliente que a gente tem, que é do mercado editorial e conversa com professores, educadores, coordenadores pedagógicos. Embora seja uma venda B2B, porque o coordenador pedagógico, ele faz a escolha de toda a base literária, livros didáticos e paradidáticos para sua escola, então ele vai fazer uma decisão para, né, uma corporação. Esse professor, esse educador, ele não está hoje dentro do LinkedIn, ele está lá no Instagram. Porque é onde está quem acessa, é isso? Porque é o do comportamento dele, né? Então, os autores estão lá, os alunos, os pais, os outros professores, as escolas. Ele tem até porque quando você fala com o pai, ele é consumidor, né? Ele é um decisor, consumidor B2C, não é um B2B. Então, também tem esse aspecto diferente que precisa ser observado, de comportamento, né? Agora, quando a gente fala das lideranças B2B, né?
Aí sim, eles estão lá. Até porque nós somos uma Aham. geração, ainda a gente tem uma entrada muito forte da geração Y já dentro dessas bases de decisão, mas a gente ainda tem decisores, muitos decisores que são geração X. Ô Fê, você falando bastante de influenciadores, eu acho que vem várias coisas na cabeça, dúvida se alguém tiver também ou quiser incluir. Uma coisa que as pessoas acham, a quantidade de seguidores, importante. Será? Então tem isso. Então eu quero que você falasse se é mito ou verdade. Tem aqueles influenciadores de palco que estão ali só, e tem aqueles egocêntricos que estão ali só para falar de si, que fiquei milionário, nem milionário mais, é bilionário, né? Mas E a aí gente não fala sabe só se ele dele. alugou a Porsche para fazer a foto, né? Então, não Ou se é sabemos. dele mesmo. Exato. Então, assim, tem muitos mitos. Tem muitas. E o que acontece? E é fácil iludir as pessoas, é fácil enganar, né? É fácil trazer como você ser milionária, compre aqui o meu curso por Porque eu também queria uma X fórmula milhões, mágica, né? eu também queria tanto, Cláudia, Me mas não conhecia me ainda. conta o que é mito. Me conta um pouquinho desses mitos, mas me conta, fala pra gente, principalmente, Fê, como a gente não cai nessas pegadas, entendeu? Porque é o seguinte, uma pessoa que tá querendo realmente, tem uma grana curta ali, mas que tem que comprar um curso, ou quer realmente se dar bem na vida, e ver aquela pessoa de palco, fantasiando algumas coisas, pra cair é fácil. Conta pra gente um pouquinho da tua experiência, a gente não vai citar nomes, prometo que você não precisa citar então nomes. Tá ótimo. Mas eu acho que você, como uma especialista, eu acho que você tem muita propriedade para falar pra gente, por favor. Mas vou contar pra você que eu já testei muitos, viu? Porque eu sou meio São Tomé, quero ver pra crer. Posso confessar pra você que eu já comprei vários cursos também pra testar. Tem alguns que eu fui até o fim e eles foram ótimos. Tem alguns que não. Então, vamos começar pela sua primeira pergunta, assim, olha, likes ou não? Seguidores ou não. Então, eu vou falar da seguinte forma, Cláudia. Métricas de vaidade não dão dinheiro. Então, claro que se você tiver uma base de seguidores grande, enorme, você vai poder, por exemplo, fazer publi se o seu conteúdo de fato tiver impacto sobre a sua base de seguidores. Aí, quanto mais você impactar, melhor é. Mas quando a gente fala, principalmente de segmentos corporativos, quando a gente está vendendo, a gente tem uma startup lá que faz, por exemplo, as de tecnologia, normalmente elas vendem para outras empresas, certo? Assim, a grande maioria delas. Então, uma das perguntas que eu sempre faço para o meu cliente é: será que tem 100 mil desses seus ICPs aí, né, que é o Ideal Consumer Profile, Ideal Customer Profile, será que tem 100 mil desses no LinkedIn, que você precisa ter 100 mil seguidores para fazer sucesso? Porque para o nicho que eu trabalho, por exemplo, eu sei que não tem mais de 50 mil CEOs, CMOs e heads de vendas, que são o meu foco. Os que eu quero mesmo, eles cabem em 50 mil pessoas. E talvez... até um pouco menos. Eu preciso de 500 para minha empresa se dar muito bem. Então, muitas vezes eu falo para os meus clientes também, eu falo assim, peraí, será que se você tiver 1000 likes, você vai conseguir fazer as 10 vendas super qualificadas que você quer? 10 mil likes não significa leads. Não, né? Então, para mim, quando eu tenho, às vezes eu tenho, a gente vê post não só meus, mas também dos clientes que tem 15 likes, mas 5 likes foram, assim, olha, tiro de sniper. E ali estão boas 5 negociações, né? Até porque, imagina, quando você tem 1000 likes, triar todo aquele povo que foi te dar like, tem tanta, entre aspas, sujeira ali para você chegar no lead bom, que não vale a pena, né? Então, eu acho que essa primeira separação que a gente precisa fazer. O que é qualidade para mim, o que efetivamente traz resultado. Para mim e para a maioria dos clientes com quem eu vivencio o dia a dia do B2B, qualidade é muito mais relevante. Segundo, como confiar nas pessoas? Olha, perguntando para quem comprou é sempre a melhor resposta, porque eu sempre falo, né, que a gente hoje aprendeu ao longo do tempo a confiar nas pessoas que já vivenciaram aquilo que está sendo vendido, né? Muito mais no que as pessoas que estão vendendo falam, né? Então, outro dia achei uma influenciadora, mas achei a história dela meio, sabe, assim, meio, puxa, tá fácil demais, assim, ela tá me dando, vai ser bom demais se isso funcionar. E aí eu fui ver entre os meus amigos quem tava dando like. E aí liguei pra uma, falei assim, olha, eu tô vendo aqui que você tá
que você segue, você já comprou? Já comprei. E você gostou? Olha, Veja bem. menos, foi bom por isso, Ah, mas assim, isso, mas você já chegou no que ela tá prometendo? Nesse ainda eu não cheguei. Então eu sei que eu posso ter uma expectativa menor do que a promessa, mas que para algumas coisas vai ser bom estar naquele grupo ou fazer aquele curso e para outras não. Então acho que a gente precisa sim procurar pessoas. Sempre tem alguém que a gente conhece que já experimentou. Então vale a pena. E também tem uma questão sobre esses gurus ou sobre esses influenciadores digitais, o pessoal de infoproduto, que muitas vezes eles não sabem que o que eles estão oferecendo não serve para gente. Porque serve para muitas pessoas. Talvez não sirva para mim, mas serve para muitas pessoas. Vou dar um exemplo. Quando a gente faz cursos de marketing digital, por exemplo, muitas vezes a gente vai com um curso super, assim, eu vou baseada na minha própria experiência e vou falando assim, nossa, eu preciso entregar um curso aqui, ó, nesse nível alto, porque para mim, aquele é o nível ideal para eu ser melhor do que os outros cursos. Mas a pessoa que vai assistir não tem o básico. Então, se eu dou um curso muito bom para ela, eu não ensino nada. Porque ela não vai ter condição de compreender o que eu estou falando. Então, muitas vezes a gente tem que levar um curso bem mais básico para a gente justamente dar a fundamentação para que depois ela possa fazer um segundo curso um pouquinho mais avançado e a gente vai aumentando a graduação, né, da dificuldade, do grau de aprofundamento de acordo com o que essa pessoa é capaz de compreender, porque ninguém está pronto para tudo e nem é para estar. Então, também tem eu acho que tem esse equilíbrio da nossa expectativa com a capacidade de entrega ou com a proposta de entrega para o grupo a quem aquele produto está destinado, né? Então, Fernanda, está querendo passar pano para o infoprodutor? Não estou querendo passar pano, mas às vezes é a mesma coisa que a gente ir para evento, né? Eu vim surpresa desse evento que eu falei para vocês do Web Summit, porque eu tô tão acostumada a assistir conteúdo, a ler conteúdo, a acompanhar um monte de referências, que normalmente eu vou para os eventos, as pessoas levam um conteúdo mais raso, porque a maioria precisa daquele conteúdo mais raso, e aí eu fico frustrada, porque eu não consigo assistir nada que seja tão, né, sensacional, surpreendente. Mas, por exemplo, esse último curso, ele foi surpreendente. Eu assisti muita coisa que trouxe ótimas reflexões, né? Mas ele também era um evento que tinha diferentes níveis. Tem que nivelar pela base. E que tinha uma base de, principalmente desse pessoal da C-Suite aí todinho. Então, tinha muitos altos executivos, então eles também conseguiram entregar um conteúdo de maior qualidade. Então, eu também preciso me adequar ao ambiente que eu desejo fazer parte ou que eu me proponho a fazer parte. Faltou alguma coisa, Cláudia? Não, foi perfeita aí. Só uma questão que a gente tem que falar, Fê, que é essa questão que a gente, tanto eu quanto você, que a gente tanto trabalha com a questão da diversidade, de apoio às mulheres, de inclusão, equidade. A tua visão desse mercado, da inclusão das mulheres, das empresas, principalmente que você também está ali no B2B, dessa importância realmente. Como é que você está vendo? Como é que você está vendo esse movimento dessas empresas para trabalhar todas essas questões aí de diversidade, Fê? Ainda é menor do que o necessário, mas a gente vê movimentações e eu acho que a gente tem que se apoiar muito nas pessoas, né? A gente tem que encontrar as pessoas que estão de verdade conscientes do que precisa ser feito e dispostas a apoiar, a desenvolver, a dar força, né? Eu acho que tem muito de preconceito, mas eu vou falar do pré-conceito mesmo, sabe? As pessoas não entenderam ainda, às vezes, mas será? É isso? Porque a gente muitas vezes olha a diversidade como custo e não como investimento, né? Assim, puxa, será que é um mal necessário? Será que eu preciso mesmo? Porque eu não consigo identificar na minha história, né, os problemas, eu não consigo reconhecer os problemas que as pessoas que estão nas minorias, que não são minorias, mas nas minorias, né, vivem ou sofrem. Então, eu acho que a gente precisa se cercar de pessoas que apoiem. Eu tenho certeza que o nosso mundo, Clau, ele é muito mais diverso que o mundo de outras pessoas, talvez da maioria das pessoas, porque a gente também escolheu seguir com quem joga o mesmo jogo e quem tem os mesmos valores que a gente. Mas eu acho que tem muitas empresas que precisam de ajuda. Muitas empresas.
O que é bom, Mas você acha que são vieses inconscientes de muitos executivos, Fê? eu acho que tem vários vieses inconscientes, né? A gente não Uhum. consegue, não é nem identificar, mas a gente não consegue reconhecer o problema, né? Como se é tão longe da minha realidade que eu não consigo reconhecer o problema. E eu vou, é polêmico, mas eu falo assim, por exemplo, muitas vezes quando a gente fala de outras questões que não são da igualdade de gênero, por exemplo, mas quando a gente vê de igualdade racial, de etnia, ou Uhum. então inclusão de PCDs, ou que mais? Todas essas as questões que a gente de inclusão dos LGBTQIA+, enfim, quando eles não são similares ao meu mundo, quando eu não me reconheço dentro do problema, ele é muito mais difícil. Todos os dias a gente tem uma conversa lá em casa, eu e o Cris, né, porque o Cris, além de meu marido, é meu sócio, então todos os dias a gente se dispôs, é um dos valores da gente, e uma das coisas que todos os dias a gente tem que lembrar, né, falou assim, olha, vamos lembrar que hoje precisamos entender os dilemas que virão e dessas questões de diversidade, de equidade, enfim, e também precisamos trabalhar para achar uma oportunidade para a gente e para a empresa nisso. Tem que ser uma coisa de dia a dia, um esforço. Sim, porque tem que ser praticado. Então, quer dizer, vocês estão falando sobre isso, você está levando para o teu negócio, mas também com a tua visão, com a tua experiência, você leva isso para os seus clientes também, né? Levo, Clau. Mas o que eu queria dizer, fui meio prolixo, assim, mas o que eu queria dizer é que ele tem que ser um esforço, ele tem que ser pauta da agenda. Eu concordo plenamente. Sabe? Porque senão a gente esquece, porque a gente não vivencia, Exato. A gente não valoriza. Uhum. Então eu acho que eu vou ser bacana e vou falar que muitas vezes eu vejo que os clientes da gente ou as outras empresas, elas não têm essa pauta porque não dói. Então, todos os dias eu olho para o Cris e falo assim, vamos pensar no que dói, mesmo que não doa na gente. O que será que está doendo? É igual, aqui a gente conversou com algumas empreendedoras, com algumas investidoras, e tem uma que passou para a gente, falou assim, olha, por mais que você, né, ela falou para mim assim, por mais que você, Cláudia, ajuda, colabora, você não nasceu negra como eu. Você não sabe das dores que eu tive lá atrás, né? E são muitas as coisas, Clau. É isso. E por mais que eu ajude, eu falo, não, vamos, conte comigo, faço acontecer e colaboro. Ela fala, Cláudia, eu acho demais. Se muitas pessoas fossem assim, seria ótimo. Mas a vivência da gente, a dor ali atrás, isso não é vívido em mim, entendeu? Não é uma coisa que todos os dias pega. Mas eu preciso observar o meu entorno. Fantástico isso, Fê. E vocês discutem sobre isso. Todo dia, Clau. Veja, não quero ser mártir e nem quero ser a diferentona. Mas eu acho, assim, e também é um dos valores que eu tenho que reconhecer que eu aprendi na Rede Mulher Empreendedora, porque quando eu saí da corporação, quando eu olho para o meu papel corporativo, eu vejo tantas coisas horríveis que eu já fiz, tantos comportamentos que deveriam me envergonhar, mas simplesmente porque eu era cega e porque eu participava do padrão para ser aceita. Né? Então, fui machista, fui horrível, falei mal das amiguinhas, né? Xinguei, mulher de louca, enfim, tudo isso que a gente sabe que não deve fazer. Fiz porque era assim que eu era aceita, muito vulnerável num ambiente muito machista, e era assim que eu era aceita. Quando eu venho para o empreendedorismo, e por sorte, muita sorte, caio numa rede de apoio ao empreendedorismo feminino, assim, eu abri os olhos para tantas coisas que elas não são parte do meu dia a dia, mas elas precisam ser observadas, e eu entendo que eu tenho responsabilidade por devolver, não por causa de dívida, que eu acho que a gente tem sim. A gente tem uma dívida, né, com o planeta, basicamente, com todas as pessoas que foram oprimidas e que não tiveram, que foram desprivilegiadas, porque nós fomos beneficiados, mas eu acho que a gente tem que devolver, não só pela dívida, mas eu acho que eu tenho que devolver tudo que eu recebi desse ecossistema. Muito mais amplo, né? Não só do empreendedorismo, mas são tantos os benefícios que eu tive, e não tem nada a ver com dinheiro, tá? Mas são tantos valores diferentes, de novo, que não tem a ver com dinheiro, mas que me fazem uma pessoa diferente, não sei se melhor, não sei se pior, mas diferente e consciente do que eu acho que precisa ser, para que eu possa deixar para os meus filhos, então, e talvez só para os meus netos, um mundo melhor
do que eu habito hoje. Ó, que bacana, Não é? que lindo. Porque eu acho que é isso. É isso, é sobre isso, né, Fê? E não tem nada a ver com eu me beneficiar ou com eu ganhar mais dinheiro, mas tem a ver assim, olha, o que eu quero deixar de legado para as próximas gerações, que, de novo, eu não acredito que meus filhos vão viver os benefícios disso. Talvez as minhas netas não vivam os benefícios disso. Mas que alguém lá na frente vai vivenciar, pelo amor de Deus, né? Às vezes os futuristas falam que o mundo vai acabar logo ali, mas eu não acredito, eu confio ainda, não sei, que vai vir um ET salvar a gente do que a gente tá fazendo com o planeta e que a gente vai ter uma vida longa e que a gente vai chegar nesse lugar em que a gente precisa ligar que esse planeta vai evoluir. Ô Fê, e quais são as suas principais referências hoje, falando um pouco disso? Nossa, eu tenho referências que elas são grandes para mim, mas elas são simples. Eu não consigo muito ter referências de pessoas muito famosas. A pessoa mais famosa que é a minha referência é a Ana Fontes, porque ela é minha fada madrinha. Mas eu tenho as referências das minhas amigas de todo dia, tenho a referência sua, da Isa, tenho a referência das minhas amigas, que são tantas e que me apoiam todos os dias. Tenho minha referência, meu marido, que se esforça demais para deixar que super parceiro, consiga né? brilhar, porque ele sabe que todas as vezes que eu tiver exposição, e eu só tenho essa exposição porque ele tá no backstage, né? Ele só tá lá nos bastidores fazendo com que os pratos não caiam. Então eu tenho, assim, uma admiração enorme por tudo que ele faz. Eu tenho uma admiração pelas pessoas que trabalham no meu time, que eu só tô aqui, Cláudia, porque eles estão lá cuidando de tudo e porque os meus clientes estão felizes. Então eu tenho meus modelos são mais reais do que, então, enfim, admiro todas as pessoas que são maiores, mais bem-sucedidas, que estão em outros patamares, mas eu admiro tanto as pessoas que seguem do meu lado, porque elas são responsáveis por cada passo que eu consegui dar pra frente. Poxa vida. Fê, e teu sonho? Sonho grande, qual que é? Sonho grande? Ai, meu Deus, será? Eu não sei se eu tenho um sonho tão grande, mas óbvio que eu quero ver a Stratilab. Eu quero que ela seja maior e eu quero que ela seja do coletivo. Uma das minhas últimas reflexões, enfim, muito disso veio da pandemia, foi que toda empresa que ela é grande, ela não é do dono. Quando eu falo que ela não é do dono, não estou falando de ação, de cota, estou falando que existem outras pessoas, muitas outras pessoas que podem intraempreender dentro desse negócio. É um exercício, porque eu sou centralizadora. Mas a Stratilab só vai ser grande se ela for coletiva. Então, o meu sonho é que eu consiga, né, primeiro, ter pessoas do meu lado que queiram esse coletivo, que sejam intraempreendedoras, que elas possam dar para a Stratilab o tamanho que ela merece ter. Ai, eu acho Fê, que esse é meu sonho. Que linda. Fê, te adoro. Desejo muito sucesso para você sempre. Que você continue brilhando e que você continue com essa tua energia para as pessoas, para tudo que você faça. E que eu continue sendo sua amiga e te acompanho, te admiro. Só gratidão por você estar aqui hoje. Ai, Cláudia, eu que agradeço. Obrigada por tudo, mas principalmente obrigada por me trazer junto sempre. Prazer, amiga. Obrigada, Sucesso. obrigada. E obrigada para quem está assistindo a gente. Claro.